Imagine abrir a Bíblia e perceber que existe um capítulo inteiro que parece mais com o início de um filme épico do que com um simples registro histórico. Um capítulo que fala de seres misteriosos, gigantes ancestrais e de uma corrupção tão profunda que levou Deus a decidir reiniciar a humanidade. Gênesis 6. Mas existe um detalhe, pequeno, discreto, escondido na penumbra do texto. Uma expressão que atravessou milhares de anos, carregando mistério, controvérsia e perguntas que muitos evitam responder. Os filhos de Deus. Quem eram eles? Anjos? Seres espirituais? Homens? Um grupo desconhecido? Ou algo que nunca nos contaram? E você está no O Último Véu. Hoje, vamos mergulhar em um dos textos mais perturbadores de toda a Bíblia. Um texto que parece contar uma história proibida. E talvez seja exatamente isso. Mas antes de continuar, responda nos comentários. Você acha que anjos podem ter interferido diretamente na humanidade antiga? Ou isso é mito? Vamos ao texto. O capítulo 6 de Gênesis começa de forma estranha. Quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Pare, leia outra vez. Quem são esses tais filhos de Deus que escolheram mulheres humanas? E por que isso provocou um nível tão extremo de corrupção que Deus disse: "Meu espírito não permanecerá para sempre com o homem"? Algo aqui não está normal. Se eles fossem apenas homens, por que esse ato mudaria a história da humanidade? Por que Deus decretaria o fim de toda a carne? E por que imediatamente depois o texto menciona os nefilins, os gigantes, poderosos homens da antiguidade, homens de renome? Coincidência? Ou causa e consequência? Muitos estudiosos afirmam que filhos de Deus eram simplesmente pessoas da linhagem de Sete, mas essa teoria nasceu muito tempo depois. No mundo bíblico antigo, ninguém, absolutamente ninguém, entendia assim. Judeus antigos, cristãos dos primeiros séculos, historiadores, escritores, todos defendiam que filhos de Deus eram seres celestiais, anjos. E não anjos comuns, mas anjos que se rebelaram. Mas será que isso é possível? Anjos podem assumir forma física? O que o texto realmente diz? E mais importante, por que essa interpretação desapareceu das pregações modernas? Alguém decidiu esconder? Ou apenas foi esquecido? Vamos investigar. A expressão filhos de Deus aparece em outros lugares da Bíblia. E adivinha? Todas as outras vezes, sem exceção, ela se refere a seres celestiais. No livro de Jó, por exemplo, os filhos de Deus aparecem diante do trono divino. E entre eles está Satanás. Seriam humanos no céu? Não faz sentido. Em outro momento, novamente em Jó, os filhos de Deus cantam quando Deus cria o mundo. Humanos não existiam ainda. Portanto, se usarmos a própria Bíblia para interpretar a Bíblia, filhos de Deus, em Gênesis 6, não parece se referir a pessoas, parece apontar para algo sobrenatural. Mas se eram anjos, como poderiam se relacionar romanticamente ou até sexualmente com mulheres humanas? Anjos podem fazer isso? E aqui está um ponto-chave. Toda vez que anjos aparecem fisicamente na Bíblia, eles aparecem como homens reais, sólidos, com corpo, aparência e até refeições. Eles comem com Abraão, lutam com Jacó, são confundidos com viajantes comuns. A Bíblia descreve anjos como seres capazes de interagir plenamente com o mundo físico quando Deus permite. Mas e nesse caso? Deus permitiria uma transgressão tão grande? O problema é que, talvez, ele não permitiu. E foi justamente por isso que Gênesis 6 aconteceu. O livro de Judas, no Novo Testamento, menciona anjos que não guardaram seu estado original, que abandonaram sua própria habitação e que estão agora presos até o dia do juízo. Por quê?
Judas diz que esses anjos cometeram prostituição e busca estranha. Estranha a quê? À sua natureza. Judeus antigos, cristãos da época de Jesus, teólogos primitivos, todos diziam a mesma coisa. Esses eram os anjos de Gênesis 6. Mas o que exatamente teria acontecido? Eles desceram à terra, assumiram forma física, tomaram mulheres humanas, e disso nasceram os Nefilins, seres gigantescos, violentos, poderosos, híbridos, criaturas que não deveriam existir. E isso corrompeu a humanidade num nível tão extremo que Deus decidiu colocar um fim definitivo, o dilúvio. Se isso é verdade, então Gênesis 6 não é apenas um texto histórico. É uma história sobre invasão, uma interferência espiritual proibida e uma tentativa de corromper a linhagem humana. Mas aqui entra outra pergunta. Se tudo isso é tão claro nos textos antigos, por que quase não ouvimos isso hoje? Será que preferimos uma Bíblia mais suave? Ou estamos evitando o desconforto de imaginar um mundo espiritual muito mais perigoso? Outra pergunta. Se anjos realmente se envolveram com humanos, isso significa que existem seres híbridos no passado? E mais, porque muitos povos antigos tinham lendas de gigantes. Os gregos falavam dos titãs, os nórdicos falavam dos jotuns, os babilônios falavam dos Apkallu. Todos descrevem seres divinos se unindo a mulheres humanas. Coincidência global? Ou lembrança distorcida de um mesmo evento real? Mas vamos olhar o outro lado. Alguns estudiosos modernos dizem que filhos de Deus eram os descendentes de Sete e que eles se casaram com mulheres da linhagem de Caim. Só isso. Mas isso levanta problemas sérios. Por que um casamento entre famílias humanas faria Deus destruir a humanidade inteira? Quando meras escolhas amorosas provocaram gigantes, como isso produziria heróis de renome? E por que Deus puniria mulheres inocentes? Nada disso se encaixa. A interpretação dos anjos parece mais coerente com o próprio texto, e se for verdade, isso significa que o mundo antes do dilúvio era algo muito mais sombrio, muito mais estranho, muito mais perturbador do que imaginamos. Um mundo onde fronteiras espirituais foram quebradas, onde seres celestiais decidiram interferir no destino humano, onde a corrupção não era apenas moral, mas genética. Imagine Noé vivendo nesse ambiente. Imagine ver gigantes andando pela terra. Imagine ver seres que não eram totalmente humanos. Imagine viver enquanto o mundo se tornava irreconhecível. Agora responda, isso muda a maneira como você imagina o dilúvio? Muda sua percepção sobre o mal? Sobre o espiritual? Sobre anjos? Ou será que tudo isso é apenas interpretação? Será que tudo isso é apenas simbólico? Ou será que existe um véu cobrindo essa parte da história? Você acredita que seres espirituais podem interferir fisicamente na humanidade? Ou acha impossível? Comente, você acredita que os filhos de Deus eram anjos? Sim ou não? Por quê? E agora chegamos ao ponto final. A decisão de Deus. Se realmente houve uma invasão espiritual, então o dilúvio não foi punição, foi preservação. Deus destruiu para salvar, salvou para evitar que a corrupção atingisse um ponto irreversível. E Noé? A Bíblia diz que ele era perfeito em suas gerações. Isso fala de caráter ou de genealogia? Pergunta difícil, não é? Talvez Gênesis 6 não seja apenas um relato antigo. Talvez seja uma advertência, um lembrete de que o mundo espiritual é real e perigoso, e que existem limites que nem mesmo seres celestiais podem ultrapassar sem consequências eternas. Esse foi o episódio de hoje do O Último Véu. Se você chegou até aqui, me diga nos comentários o que você acredita que realmente aconteceu antes do dilúvio.
E se você gosta de explorar mistérios bíblicos que quase ninguém tem coragem de tocar, então se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que gosta da verdade por trás da verdade. Porque aqui nós vamos sempre além do óbvio e o véu está apenas começando a cair.